Parte 22. O golpe celestial. A ascensão do Deus Rei. A paz que desceu sobre o mundo após a aniquilação dos Yonkou e de Barba Negra era uma mentira grossa, um silêncio pesado de medo e submissão. Em Mary Joyce, no entanto, o silêncio era de outra natureza. Era o silêncio tenso antes da tempestade, a calma entre o relâmpago e o trovão. São Nerona Luffy, o príncipe do mundo, havia reunido todo o poder externo possível. Agora, o único poder que restava estava no centro do próprio mundo. Seu pai, Imo-sama, e os 5 anciões, os administradores da ordem circular. A centelha de dúvida não existia mais. Havia se fundido com a vontade de Azura e se cristalizado em um único propósito: soberania absoluta. A ordem de seu pai era estática, reativa, oculta. A ordem de Luffy seria proativa, visível e imposta por sua própria mão divina. Ele não queria herdar um trono. Queria tomá-lo e forjar um novo a partir dos ossos do antigo. Os preparativos foram meticulosos e mantidos dentro do círculo mais íntimo de lealdade forjada e manipulada. Zoro, Sanji, do Flamingo, os Cavaleiros Celestiais originais e o Serapim. Até mesmo Kizaru e os almirantes foram mantidos às escuras. Esta era uma purificação interna. A noite escolhida foi durante a cerimônia da luz eterna, o raro evento onde Imo-sama, por trás de seu véu de luz, recebia os relatórios finais dos 5 anciões no salão do trono vazio. A segurança era máxima, mas era uma segurança projetada para manter estranhos fora, não para conter uma traição vinda do coração do poder. Luffy entrou no salão com seus cavaleiros. Ele não estava vestindo seus trajes de príncipe, mas uma armadura negra e dourada simples, uma paródia sombria de um uniforme militar. Os anciões, sentados em seus assentos inferiores, franziram a testa ao vê-lo entrar sem ser convocado. Comandante Supremo, um deles começou, sua voz carregada de desaprovação burocrática. Esta audiência é privada. Você pode apresentar seu relatório em silêncio, Luffy ordenou, e a palavra carregou um fragmento de sua autoridade, fazendo o ar pesar. Todos os 5 anciões engasgaram, sem conseguir falar. Atrás do véu de luz, a presença de Imo-sama tornou-se mais palpável. Um interesse frio, talvez uma pontada de alerta. Pai, Luffy disse, dirigindo-se diretamente ao véu, sua voz clara e sem emoção. Você governou das sombras por séculos. Moldou o mundo em silêncio, apagou histórias, permitiu cânceres como os Yonkou para manter um equilíbrio. Sua ordem é baseada em medo, segredo e estagnação. O ar no salão ficou gelado. Nenhum mortal jamais falará assim com Imo. Eu, Luffy continuou, limpei o câncer. Trouxe nação após nação para a luz da ordem. Forjei exércitos de anjos, demônios e soldados perfeitos. Estabeleci uma paz que não é um equilíbrio frágil, mas uma submissão total. O mundo que você mantinha em suspense, eu conquistei. Ele fez uma pausa, seus olhos âmbar brilhando com uma luz interna que não era humana. Mas ainda há uma sombra pairando sobre ele. Uma última relíquia da era da hesitação. Você. Os anciões tentaram se levantar, tentaram gritar por guardas, mas Shepherd Summers, com um leve sorriso, já havia liberado um aroma sutil de pétalas de rosa que paralisava os corpos e silenciava as vozes, uma indução de efeito de status em nível divino. Do véu, uma voz finalmente emergiu. Não era alta, mas era onipresente, como se fosse sussurrada em cada átomo do salão. Filho. Você alcançou muito. Mas você é a ferramenta. Não o artesão. Sente-se. Seu lugar está ao meu lado direito, não no meu trono. Era a primeira vez que muitos ouviam a voz de Imo. Era a voz da própria história, fria, antiga e infinitamente segura de si. Meu lugar, Luffy replicou, é onde minha vontade o coloca. E minha vontade diz que este trono vazio precisa de um rei que não se esconda. Ele ergueu os braços. Hoje, a velha ordem morre. Uma nova nasce. E seu primeiro decreto é a extinção dos seus criadores. Ele não gritou. Sussurrou o comando final. Azura. A transformação dentro do salão do trono foi apocalíptica. Azura, o deus da guerra, não surgiu apenas
Ele explodiu para fora de Luffy, seus 6 braços, suas asas, sua aura de aniquilação absoluta preenchendo a câmara sagrada, fazendo o mármore rachar e o véu de luz de Imo se desfazer em farrapos de energia dissolvida. Pela primeira vez em talvez séculos, Imo-sama foi revelado. Não um monstro, mas uma figura andrógena e pálida, vestida de simples branco, sentada em um trono simples. Seus olhos, no entanto, eram poços de estrelas apagadas e de um conhecimento infinitamente triste. Os 5 anciões, paralisados, assistiam com horror. Azura não lhes deu nenhum momento. Seus 6 braços se moveram em um borrão. Não foram golpes físicos, mas decretos de inexistência aplicados com manipulação da vida e da morte e amaldiçoamento no nível mais fundamental. Mokushiroku, Gozen no Metsuba, Apocalipse, extinção dos 5 anciões. Um pulso de energia negra e silenciosa emanou de Azura. Ele tocou cada um dos 5 anciões. Eles não gritaram. Não se desfizeram em poeira. Simplesmente, deixaram de ser. Um instante eles estavam lá, figuras de poder secular. No instante seguinte, era como se nunca tivessem existido. Suas roupas caíram vazias em seus assentos. A memória de seus rostos começou a se dissipar até mesmo da mente dos presentes. Eles foram apagados da realidade. Então, Azura voltou-se para Imo. O soberano do mundo levantou-se lentamente de seu trono. Um poder inimaginável emanou dele, não a fúria destrutiva de Azura, mas a gravidade absoluta da existência contínua, o peso de ter sido o eixo ao redor do qual o mundo girava. Tão precipitado, a voz de Imo ecoou, agora carregada de uma tristeza cósmica. A ordem que você destrói é a que lhe deu forma. Você é meu magnum opus. E meu maior fracasso. Eu não sou sua obra, rugiu Azura, sua voz múltipla e distorcida. Sou a obra de mim mesmo. E agora, sou seu fim. O que se seguiu não foi uma batalha de socos e chutes, mas um conflito de conceitos dentro do salão. Imo estendeu a mão, e o tempo dentro do salão desacelerou, tentando prender Azura na eternidade. Azura usou manipulação do espaço temporal para criar bolhas de tempo acelerado ao seu redor, contra-atacando. Imo tentou desfazer a própria transformação de Azura, revertendo a Luffy. Azura usou manipulação sagrada e a vontade corruptora do demônio para corromper o feitiço, tornando sua forma ainda mais estável. Imo invocou memórias, da infância de Luffy, da mãe que ele nunca conheceu, da centelha de dúvida, tentando semear o colapso interior. Azura respondeu com rugido puro de Azura, abafando todas as memórias com vontade de conquista. Era um impasse de poderes cósmicos. Mas Luffy tinha uma vantagem que Imo, em sua êxtase de governante oculto, talvez tivesse perdido: a vontade feroz de tomar. Percebendo que não poderia simplesmente apagar Azura, Imo concentrou seu poder em um único ponto. Um feixe de luz branca pura que não queimava, mas desmanchava a coerência de tudo que tocava. Era a luz que apagou o século perdido, que silenciou nações. Azura reuniu todas as suas 6 armas, todo o seu poder de maldição, escuridão e soberania pervertida em um único ponto. Seu mundo era de luz escondida, Azura gritou. O meu será de escuridão triunfante. Zeta Mitsube, e amiga Akamito Narutoki, aniquilação absoluta, quando a escuridão se torna Deus. O feixe de escuridão dourada de Azura colidiu com a luz branca desmanchadora de Imo. Por um momento, o salão, Mary Joyce, talvez o próprio mundo, parou. Então, a escuridão engoliu a luz. Não a neutralizou. Consumiu-a, corrompeu-a, fez dela parte de si mesma. O feixe de Azura atingiu Imo no peito. Não houve explosão. Houve um desvanecimento. Imo-sama olhou para seu filho, e em seus olhos de estrelas mortas não havia ódio, apenas uma aceitação profunda e uma última centelha de algo que poderia ser orgulho distorcido. Então, o ciclo finalmente se quebra, e então, como os anciões, Imo-sama deixou de existir. Seu trono, simples e vazio, permaneceu. A aura de antiguidade e poder que impregnavam o salão se dissipou, substituída pela presença esmagadora, nova e terrível de Azura. O deus da guerra diminuiu, recolhendo-se de volta à forma de Luffy.
Ele estava ofegante, suado, mas seus olhos brilhavam como uma luz de vitória absoluta. Ele caminhou, seus passos ecoando no salão agora silencioso, e subiu os degraus. Ele não se sentou no trono de Imo. Com um gesto de manipulação elemental e sua vontade, ele o desintegrou em pó. No lugar dele, da própria matéria do salão, ele forjou um novo. Um trono de ossos negros divinos e ouro derretido, com espinhos e chamas congeladas de energia negra. O trono do Deus Rei. Luffy se virou e se sentou. Abaixo dele, seus cavaleiros sagrados, testemunhas do decídio, se ajoelharam. Zoro e Sanji, cujas lealdades foram forjadas e testadas, inclinaram a cabeça. Do Flamingo sorria, um sorriso de puro êxtase perverso. Até Miyaviki inclinou a cabeça em reconhecimento a um poder que finalmente superava qualquer ideia de esgrima. Luffy olhou para eles, depois para o vazio onde os anciões estiveram, e para o espaço onde seu pai desaparecerá. Saiam, ele ordenou, sua voz agora carregando o peso solitário e absoluto do poder supremo. O mundo tem um novo rei. E há muito trabalho a ser feito. Eles saíram, deixando sozinho em seu trono recém-forjado. São Nerona Luffy não existia mais. Imo-sama não existia mais. No salão do trono do mundo, agora sentado sozinho, estava Luffy, o Deus Rei, o soberano solitário de uma era de ordem e escuridão dourada, seu rosto uma máscara de poder triunfante e solidão infinita. A conquista estava completa. O governo começava agora. E o mundo, sem saber, respirou fundo sob o peso de seu novo e terrível senhor.